Diz Scott, capítulo 5. Olhos fixos na eternidade. Depois da crucificação de Jesus, seu corpo foi posto em um sepulcro. No domingo, antes de o sol nascer, Maria Madalena foi ao túmulo para finalizar os ritos fúnebres. Porém, para seu espanto, a enorme pedra usada para lacrar a entrada havia sido removida, e o cadáver não estava lá. Assim como as autoridades judaicas e romanas, ela pensou que o tivessem tirado do local. Os discípulos, perseguidos por terem andado com Jesus, agora eram considerados os principais suspeitos do suposto furto. Os soldados romanos, responsáveis por guardar o túmulo, a fim de que o cadáver do condenado não fosse levado por seus seguidores, alegaram falsamente que os discípulos tinham se apossado do corpo. Agora, aqueles homens e mulheres que estavam na mira dos religiosos judeus também se tornaram procurados pela polícia romana. Que medo, que apreensão, que sofrimento estavam experimentando os seguidores do Nazareno. É nesse clima que encontramos os discípulos dentro de uma casa, com portas e janelas trancadas e completamente aterrorizados. Eles estavam com medo de ser pegos pelos judeus ou, pior, pelos romanos. Imagino que um silêncio fúnebre tomava conta do ambiente. Silêncio esse quebrado, de vez em quando, por pequenos sussurros ao pé do ouvido. Qualquer som do lado de fora da casa devia fazer que seus pelos arrepiassem, o coração acelerasse e o corpo se preparasse para lutar ou correr. No meio de toda essa tensão, algo inesperado aconteceu. Alguém entrou na casa. Um estranho invadiu o esconderijo deles. Sem precisar abrir portas ou janelas, ele simplesmente apareceu ali. Quando o coração dos discípulos estava prestes a sair pela boca, o homem disse: Paz seja com vocês. De repente, uma paz que excede todo o entendimento invadiu o ambiente. Corações se acalmaram, pelos voltaram ao normal e músculos relaxaram. Afinal, aquela era a voz que eles viram controlar o mar e o vento, que tinham poder para ressuscitar mortos e purificar leprosos, a qual até os demônios obedeciam. A suave e poderosa voz de Jesus. Ele estava vivo, mas aquilo parecia impossível. Os discípulos haviam visto seu corpo sem vida e tinham visitado o túmulo. O próprio João testemunhou quando Jesus deu o último suspiro. Mas para não deixar qualquer dúvida, o Senhor mostrou as mãos perfuradas e o lado rasgado. Era ele, sim, Jesus estava realmente vivo. Nem a morte era capaz de conter o Mestre. Aqueles homens e mulheres tiveram uma prova acima de qualquer contestação de que o que Jesus lhe ensinara nos 3 anos anteriores era verdade. Nele, a vida era eterna. Cristo vencera aquilo que lhes causava medo e os trancava naquela casa, a morte. O castigo da humanidade agora não tinha mais força para ameaçá-los, pois Jesus ressuscitara. O reino que ele dizia ter chegado era verdadeiro. A vida eterna existe. Ver Jesus vivo mudou absolutamente tudo. Ter uma experiência pessoal com Cristo ressuscitado trouxe a certeza da vida eterna, que por sua vez transforma uma pessoa aprisionada pelo medo em um destemido guerreiro imortal do reino de Deus. Isso fica claro em Atos dos Apóstolos. Os primeiros capítulos se passam dias depois dos eventos descritos no final de João. Em vez de um grupo de homens e mulheres aterrorizados e por isso fechados em casa, vemos soldados de Cristo andando pelas ruas sem nada a temer. Pelo contrário, eles argumentavam corajosamente com os judeus sobre o reino de Deus e anunciavam em alta voz as boas novas, gritando que o criminoso morto pelos judeus havia ressuscitado, estava vivo e voltaria para buscá-los. Por isso era preciso se arrepender. Aqueles que estavam com medo de ser torturados agora se alegravam
e se sentiam honrados por ser açoitados por amor a Cristo. O que mudou entre o final de João e começo de Atos dos Apóstolos? O que transformou pescadores, bandidos, torturadores ou simples cidadãos em homens que mudaram o mundo? Eternidade. O senso de eternidade invadiu os discípulos. A diferença que a percepção da eternidade faz. Você tem medo da morte? É importante ter a resposta bem clara, pois a autenticidade da fé que depositamos em Jesus passa por nossa relação com a morte. Alguém que nasceu de novo e tem a certeza de que passará a eternidade com Deus não pode temer a sepultura. Quando cremos em Jesus, a morte deixa de ser a porta de saída do mundo e se torna a porta de entrada numa maravilhosa realidade eterna. Um cristão verdadeiro, apaixonado por Cristo, enxerga a morte como o grande dia em que ele se encontrará face a face com seu amado. Paulo nos mostra isso em Filipenses. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Filipenses 1, 20 ao 24. Paulo não tinha medo da morte, ele a desejava. Desejo partir e estar com Cristo. Ele via a morte como lucro. Apenas o amor pelo próximo e a missão de anunciar o Evangelho o incentivavam a permanecer nesta terra, pois no dia em que se encontrou com Jesus na estrada para Damasco, ele passou a amar o Senhor. Não faz o menor sentido alegarmos amor a Cristo acima de tudo e não desejarmos nos encontrar com Ele. A figura que Jesus usa para ilustrar nossa relação com Ele é a de um noivo e sua noiva. Se uma moça diz amar o noivo profundamente, mas se recusa a se encontrar com ele face a face, posso afirmar que ela na realidade não o ama. Alguém que se diz cristão, mas não tem medo da morte, na verdade, ainda duvida da eternidade. E provavelmente não teve um encontro genuíno com Cristo vivo, pois ver Jesus muda tudo. Se cremos na promessa da ressurreição e temos certeza de que iremos para o reino do amor de Deus, por que investimos todo o tempo, dinheiro e esforço neste mundo passageiro? Vejo a maioria dos cristãos que dizem crer na vida eterna totalmente concentrados e preocupados com seu conforto na vida terrena, investindo aqui tudo o que têm, preparando-se e organizando-se para um futuro que só vai até o momento da morte. Até mesmo suas orações e campanhas são para gerar mais conforto na estadia terrena. À luz do Evangelho, isso não faz o menor sentido. Essas pessoas precisam urgentemente ser invadidas pela eternidade. A Bíblia nos conta a história de Noé, que tocava sua vida normalmente até que recebeu uma notícia. O mundo seria destruído por um dilúvio. Você acha que Noé continuou a comprar terrenos e propriedades? Que ele construiu algum celeiro para guardar as economias? Que ele trabalhou ao menos mais um dia para aumentar o rebanho? Que ele estava preocupado com as roupas da moda ou com viagens de férias? Depois que Deus lhe revelou que aquele mundo acabaria, todos os esforços, recursos e minutos de vida de Noé passaram a ser dedicados a construir a arca e a certeza de que ele e sua família estariam dentro dela. O fim deste mundo em que tanto investimos já foi decretado. Tudo o que há nele será destruído. Todo centavo, segundo e toda gota de suor investidos aqui são um total desperdício. Por isso, nós, filhos de Deus, somos orientados a usar tudo o que possuímos em prol da glória futura.
Acreditar na eternidade altera totalmente nossa visão da vida e de cada detalhe dela. Lembro-me de um rapaz que conheci em um voo de Porto Alegre para Campinas. Sentei-me ao lado dele e comecei a puxar conversa, com a expectativa de falar-lhe de Jesus. Perguntei sobre o trabalho, a família, os passatempos, o futuro e muitas outras coisas, mas não consegui introduzir Jesus no diálogo. Até que enfim usei minha cartada final. Fiz uma pergunta sobre a eternidade. Olhando pela janela do avião, indaguei. Sempre que estou no avião e olho para o céu, fico pensando o que existe depois que a gente morre. Para onde será que vamos? O que você acha? Para minha surpresa, o rapaz respondeu: Acho que não existe nada. Para entendê-lo melhor, perguntei: Como assim nada? Ele nem mesmo pensou e disse: Creio que a gente morre e acabou. Esta vida é tudo o que existe. A conversa se encerrou ali, pois ele não me deu mais abertura para continuar falando. Esse episódio me levou a pensar mais sobre a eternidade. Tentei me pôr no lugar de uma pessoa que não crê na vida eterna. Alguém que acredita que este mundo é tudo o que há. Cheguei a uma conclusão. Quando não cremos na existência do céu, tendemos a construir nosso céu particular aqui. Se esta vida é tudo o que existe, ansiamos por realizar todos os nossos desejos e conseguir desfrutar do máximo prazer possível neste mundo, pois só temos essa oportunidade. Paulo, citando Isaías, escreveu: Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Crer na eternidade nos obriga a repensar todas as áreas da vida. Paramos e reconsideramos como vivemos cada momento, perguntando-nos: isso faz sentido à luz da eternidade? Qual é o objetivo da vida se não há eternidade? O que o homem sem Deus ainda não percebeu é que em sua busca por vida ele está se suicidando. No casamento, a esposa tenta extrair prazer de seu marido, porém o marido está com o mesmo objetivo de extrair da esposa prazer para si. Quando menos percebem, a meta de ambos não foi atingida e ninguém está feliz, e por isso começam a se ferir. Na tentativa de evitar sofrimento a todo custo, o homem sem Deus se torna um ser frágil, despreparado para a vida, e na primeira tempestade que surge, seu mundo desmorona. Em sua busca por felicidade, não percebe que tudo que seu corpo mais quer o mata mais rapidamente. Sexo, comida em excesso, substâncias químicas, adrenalina do perigo e tantas outras coisas. Agostinho descreve esse estilo de vida como beber água salgada, tentando matar a sede. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. Jesus advertiu as pessoas que estão nesse caminho, dizendo: Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. João 12, 25. Cristo veio propor uma nova forma de viver, ou, por que não dizer, a verdadeira forma de viver. Jesus veio apresentar ao homem uma vida que não termina com a morte. Ele reformulou a maneira de viver neste mundo. De agora em diante, Paulo afirmou à igreja de Corinto que tudo mudara, que depois que tomamos ciência de nossa eternidade, precisamos revisar cada aspecto da vida. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. 1 Coríntios 7, do 29 ao 31. Minha oração é que Deus, usando este livro como instrumento, ponha dentro de você a plena compreensão da eternidade, a noção de que você não tem fim, e que a partir dessa revelação
tudo em sua vida começa a mudar. Vejamos alguns exemplos. O sentido do casamento mudou. Se não há eternidade, qual é o sentido do casamento? Se cremos que esta vida é tudo o que temos, logo precisamos nos unir a uma pessoa somente a fim de obter prazer e de usá-la para nosso bem-estar físico, psíquico e social. Caso ela não corresponda a essa demanda, vamos descartá-la rapidamente e encontrar outro cônjuge, pois a vida está passando. Entretanto, no momento em que tomamos consciência de nossa eternidade, o sentido do casamento muda. O primeiro tema que Paulo trata com a igreja de Corinto é justamente o casamento. Aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. É claro que ele não está incentivando os maridos a viverem como solteiros, pois o apóstolo, em outras cartas, deixa claro o papel do marido dentro de casa e seus deveres para com a esposa. O que Paulo está dizendo é que o foco da vida de um marido não pode mais ser a esposa, assim como o foco da esposa não é mais satisfazer o marido. O ensinamento não é para de satisfazer o cônjuge, mas sim, não tenha sua família como prioridade, pois Deus nos deu alguém que é mais importante do que ela, Jesus. Provavelmente havia em Corinto pessoas que colocavam a família no lugar de Deus, gente que usava as necessidades de seus filhos ou cônjuge como desculpa para não servir de todo o coração ao Senhor, ou para não buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça. O problema é que o próprio Jesus declarou: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Em certa ocasião, um grupo de saduceus levantou uma questão para Jesus responder. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e seus filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Marcos 12, 19-23. O Senhor, ao responder, lhe transmitiu uma informação sobre o reino de Deus. Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos dos céus. Marcos 12, 24-25. Se não serei casado com Valéria na eternidade, qual é o sentido de pôr o casamento acima daquilo que é eterno? Por causa de minha ignorância em relação à majestade do reino de Deus, volta e meia me pego triste com a ideia de que não terei a Val como esposa, pois ela é a pessoa que mais amo nesta terra. Então, para que serve o casamento? Acredito que a resposta esteja em Efésios, nos ensinos de Paulo, às esposas e aos maridos. Ele instrui os maridos acerca de qual é o tipo de amor que Deus deseja que tenham pela esposa. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios 5:25. Já li esse texto dezenas de vezes. Como os meus pais sempre estiveram envolvidos em projetos de orientação a casais e famílias, ouvi minha vida inteira questões relacionadas a casamento. Mas um dia parei para analisar os detalhes desse versículo. A dúvida dentro de mim era: como exatamente Jesus amou a igreja? O que um marido que reserva à esposa um amor como esse deve fazer por ela? Sempre entendi esse texto no sentido do serviço. Nós, maridos, devemos servir a esposa. Precisamos nos doar em favor dela e nos esforçar para dar conforto e alegria. Nosso dever como líderes é amá-la a ponto de dar a vida para protegê-la, se necessário. Quando penso nisso, sempre me vem à mente
a figura de Jesus lavando os pés dos discípulos, exemplo que devemos seguir com nossa esposa. E qual é a finalidade desse amor? Quando olho para Jesus e para a igreja, não compreendo que o objetivo de Cristo seja dar conforto à noiva. Tudo que Jesus faz para a noiva, do lavar dos pés até a cruz, teve um objetivo maior, a salvação. O que significa amar a esposa como Cristo amou a igreja? Significa fazer tudo o que estiver ao seu alcance para vê-la entrar no reino de Deus. Se for necessário morrer por essa causa, nós, maridos, devemos fazê-lo. A maior expressão de amor de um homem é preparar sua esposa para encontrar o verdadeiro noivo dela, Jesus. É exatamente isso que Paulo diz em Efésios: maridos, ame a cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25 a 27. Paulo diz que o amor de Jesus pela igreja teve como propósito santificá-la. Seu amor não tinha raízes neste mundo, mas no reino. Um dia nos apresentaremos diante de Jesus, e se nessa ocasião sua esposa não estiver sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, o fato de vocês terem vivido um bom casamento de nada valerá. Os solteiros precisam entender que casamento não é recreação. Casamento é um pacto para a santidade. São duas pessoas que se unem para auxiliar uma a outra a chegar ao céu. Por isso, busque alguém que possa santificá-lo. É melhor estar solteiro do que casado com alguém que torna mais difícil seu relacionamento com Deus. Os casados não devem mundanizar o casamento. Essa instituição foi criada por Deus para ajudar-nos a suportar os desafios deste mundo. Entenda, sua esposa não é sua, ela já tem um noivo. Você é desafiado a prepará-la para se encontrar com ele. Por outro lado, as Escrituras registram em Gênesis 2,18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Com base nisso, a esposa precisa entender que o futuro nos reserva uma audiência com Deus, na qual lhe apresentaremos nossas obras. O objetivo do casamento é que o casal tenha obras preciosas para mostrar ao Pai. Por isso, as mulheres precisam se casar com um homem que tenha uma missão a qual elas também estejam dispostas a se dedicar por toda a vida, até que a morte os ponha de frente com o Criador. Foi por isso que Paulo escreveu que o desafio da esposa é a submissão. Muitas mulheres têm dificuldade com esse conceito, pois pensam que Paulo está sendo machista e dizendo que elas são servas do marido. Não é isso. Submissão significa exercer missão de apoio, ou seja, estar debaixo, da missão de alguém. Então, cabe à esposa ser a principal torcedora, auxiliadora e incentivadora dos projetos que Deus pôs no coração do marido. Fica claro como a percepção da eternidade muda o sentido de casamento, de uma relação voltada para o prazer e o bem-estar pessoal para um relacionamento dedicado a se preparar para encontrar com Deus. O sentido do sofrimento mudou. Se não há eternidade, qual é o sentido do sofrimento? Se cremos que esta vida é tudo o que temos, o sofrimento não serve para nada e deve ser evitado a todo custo. Sem a perspectiva do porvir, precisamos criar toda sorte de mecanismos para evitar qualquer tipo de mal. Assim, se algo o faz sentir-se desconfortável, elimine-o de sua vida imediatamente. Afinal, você merece ser feliz. O pastor Ed René Kivitz, em sua pregação Homens dos quais o mundo não é digno, ministrada em 2009 no Congresso Haggai, conta a história de um casal que dedicou sua vida à missão.
Depois de 50 anos como missionários em outro país, eles foram jubilados e voltaram à sua nação de origem. Na viagem de volta dentro do navio, aquele casal imaginava como seria recebido, depois de uma vida dedicada ao reino de Deus, especulando que honras o aguardava em sua terra natal. Ao aportarem, depois de muitos dias no mar, perceberam que ninguém os esperava. Demoraram um pouco para descer, pois estavam viajando de terceira classe, e foram para sua velha casa, muito desgastada pelo passar do tempo. Não havia viva alma para saudá-los, nem nenhuma festa. Ninguém estava lá para recepcioná-los e muito menos honrá-los. O marido, revoltado, saiu de casa batendo a porta. Mas antes de sair, disse à esposa: "Vou caminhar um pouco. Pergunte a Deus se é isso que Ele tem para nos dar ao voltarmos para casa." Depois de 50 anos de ministério, depois de uma longa caminhada, ele retornou e encontrou a esposa mexendo em alguma coisa na pia. De pé atrás dela, perguntou em tom de deboche: "E aí?" Perguntou a Deus se é isso que Ele tem para nós, para nos dar em nossa volta para casa? Sem nem ao menos virar-se, a mulher perguntou: "E o que foi que ele disse?" Indagou o marido. Ela foi precisa. "Ele disse que ainda não chegamos na nossa casa." "Sabe por que sofremos? Porque ainda não chegamos à nossa casa." Imagine um pinguim que nasceu no Polo Sul. Sua estrutura física foi totalmente desenhada para aquele habitat frio. O que aconteceria se o tirássemos de seu ambiente e o trouxéssemos para o Rio de Janeiro, a fim de passar um tempo na praia em pleno verão? João descreve o sentimento que precisamos ter na vida terrena, semelhante ao de um pinguim na areia quente. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. A pregação de Jesus deve nos encher de esperança, porque um dia viveremos eternamente com Ele em seu reino, onde não haverá choro, dor nem sofrimento. Então, hoje, sofrer é um bom sinal, pois revela que não estamos confortáveis com o sistema atual e não fomos idealizados para viver nesta era e nem neste estado de coisas. Amar este mundo é um indicativo de que seu coração fez morada na presente era, que o amor do Pai ainda não o alcançou e que seus olhos ainda não se abriram para a revelação do reino de Deus. Uma vez que nasce de novo e passa a enxergar esse reino, você é tomado por uma esperança que torna passageira quaisquer aflição ou dores, e começa a agir como um atleta que treina para uma competição e persevera, apesar das dores resultantes de seu esforço, pois tem os olhos fixos no prêmio. Não devemos desanimar diante de nenhuma tribulação, pois nossos olhos miram a recompensa, reinar eternamente com Cristo. Paulo descreve seu sofrimento da seguinte maneira: nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17 e 18. O homem que descreveu os sofrimentos como leves e momentâneos é o mesmo que recebeu 39 chibatadas dos judeus em 5 ocasiões diferentes. Foi 3 vezes açoitado com varas e uma vez apedrejado de forma severa. Se isso não bastasse, o apóstolo passou por 3 naufrágios e amargou fome, sede e frio. Mas ao olhar para o próprio corpo coberto de cicatrizes, Paulo afirmou que seus sofrimentos eram leves e momentâneos, pois estava com os olhos fixos nas coisas eternas, que produzem um peso de glória muito superior a qualquer adversidade. Depois que a eternidade entra em uma pessoa, tudo se altera, inclusive o modo como ela entende a dor. Fica claro como a percepção do sofrimento muda perante a perspectiva da eternidade.
O sentido da felicidade mudou. Se não há eternidade, qual é o sentido da felicidade? Se cremos que esta vida é só o que temos, a felicidade é tudo. Para quem não considera o porvir, todos os seus atos devem ser praticados visando a busca pela santificação eterna. Por essa ótica, tudo que tem e todas as pessoas próximas existem para fazê-lo feliz. O homem com essa mentalidade hedonista destrói o planeta a fim de tirar de seus recursos formas de satisfazer sua gana por felicidade. A filosofia do homem que não tem confiança na vida eterna é faça o que quiser, contanto que esteja feliz. O pastor John Piper afirma que o problema do ser humano não é a busca pelo prazer, mas sim o contentamento com pouco. Ele diz que a necessidade de ser feliz, comum a todos os homens, foi insuflada por Deus, que tem muito prazer para nos oferecer. Quando descobrimos essa fonte de prazer verdadeiro, não podemos nos contentar com pequenas porções. Ao ter contato com o Criador da felicidade, não há como estar satisfeito com um filme, um jogo, sexo fugaz ou um pedaço de bolo. Deus quer que sejamos insaciáveis, pois Ele é uma fonte inesgotável. Paulo escreveu: Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi: alegre-se. Alegrem-se. Filipenses 4:4. Repare que o versículo está no tempo verbal imperativo, o que faz dele uma ordem, um mandamento. Alegrem-se. Deus ordena que seus filhos sejam felizes, pois não existe adoração sem alegria. Antes de conhecermos Cristo, a felicidade tinha como foco nós mesmos. Porém, depois que conhecemos o Criador do universo, nossa felicidade já não nos põe no centro, mas sim Deus. Piper vai além e diz que o Senhor é mais glorificado em nós quanto mais satisfeitos estamos nele. Ou seja, a alegria que recebo de minha relação com Deus glorifica o seu nome. Há alguns anos atrás, eu estava pesquisando sobre as funcionalidades de um smartphone que desejava comprar. Digitei o nome do modelo em um site de vídeos para ver algumas resenhas sobre o produto. Foi quando deparei com alguns vídeos que tinham o título Unboxing. Este termo quer dizer em inglês desencaixotando e se refere àquele momento em que abrimos a embalagem de algum produto. Assisti a alguns desses vídeos que mostravam pessoas filmando a si mesmas, demonstrando prazer com o objeto que haviam comprado. Elas elogiavam a embalagem, o cheiro do produto novo, a textura, o formato, o acabamento e outras características. Era possível perceber a euforia em relação ao produto, e isso fazia que os espectadores desejassem adquirir o produto também. Foi quando percebi que o fato de aqueles indivíduos terem prazer com tal objeto não trazia a atenção para eles, mas para o objeto, ou seja, quanto mais prazer demonstravam pelo smartphone, mais aquele aparelho era glorificado. Não existe adoração verdadeira sem prazer. Depois de deparar com o Rei da Glória e a perspectiva da eternidade ao lado dele, a felicidade deixa de ser uma forma egoísta de buscar prazer e se transforma na melhor maneira de glorificar a Deus e fazer seu nome famoso na terra, pois as pessoas que nos veem satisfeitos em Cristo passam a desejar estar nele também. O sentido de acumular bens mudou. Se não há eternidade, qual é o sentido de acumular bens? O objetivo de quem desconsidera o porvir é extrair prazer do ato de possuir bens, é acumular o maior número possível de coisas, mesmo sem precisar delas. E para os tais, o importante não é o que se tem, mas se isso é melhor do que o que os outros têm. Se existe um assunto que causa discussões dentro da igreja, é dinheiro. Em nossos dias, vemos igrejas defenderem os dois extremos. Uns dizem que prosperidade financeira é um indicativo da bênção divina e que devemos buscá-la a todo custo, pois os filhos de Deus
desfrutarão do melhor desta terra. Eles se baseiam em textos como: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. João 10:10. E por isso dizem que andar com Jesus é ter tudo em abundância. Porém, há outro lado da corda, aqueles que defendem a ideia de que o coração de Deus é alcançado por meio da pobreza material, de modo que quanto mais miseráveis materialmente formos, mais fácil será nosso acesso a Deus. Estes se baseiam em textos como: olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertencem ao reino de Deus. Lucas 6:20. E mais ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Verso 24. Com isso, afirmam que o correto é se desfazer de todas as posses materiais e viver uma vida extremamente humilde. Como devemos viver, então, se os defensores dos dois lados têm argumentos bíblicos para sustentar sua posição? É recomendável agir como se o dinheiro fosse um mal ou como se fosse a confirmação da bênção de Deus? O que precisamos compreender na busca pela resposta é que não estamos na Terra para desfrutar de um tempo de divertimento. Nós estamos aqui para uma guerra. Somos soldados convocados para lutar pelo reino de Deus em uma guerra. O dinheiro tem uma finalidade: patrocinar a vitória da pátria combatente. Se o reino avançará mais com suas riquezas, trabalhe para isso. Porém, se o avanço do reino for maior, se você abrir mão de ganhar dinheiro e servir com seu suor, que assim seja. Quando captamos a noção de que herdaremos a eternidade, tudo muda, pois passamos a viver em guerra como parte de um exército que invadiu a terra e está propagando seu reino neste lugar. Nós estamos em missão. Jesus disse: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Paulo, por sua vez, desenvolve mais a questão, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2, 3, 4. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. E as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Espada, luta, soldado, combate, armas. Você já havia percebido essa linguagem bélica nos textos bíblicos? Deus quer preparar você para as batalhas que travará diariamente. Ele deseja pôr uma espada em sua mão, revesti-lo com uma armadura e treiná-lo para lutar o bom combate de Cristo. E perceba, soldados em guerra compram apenas o necessário para a batalha. Não se preocupam em acumular, pois seu único intento é cumprir uma missão, a saber, defender a pátria e lutar pelo comandante. O filme O Novo Mundo, dirigido por Terrence Malick e lançado em 2005, conta a história de uma expedição britânica à América do Norte em 1607. Ao chegar ao novo continente, o grupo começa a explorar o local com base em um plano de colonização. Um dos integrantes, o capitão John Smith, fica encarregado de liderar o grupo, mas é capturado pelos índios. Smith é interrogado e quase executado, mas sua vida é poupada quando Pocahontas, filha do chefe da tribo, intervém e o salva. O britânico continua preso e passa a viver na tribo, onde ganha o respeito de todos. Inesperadamente, John se apaixona por Pocahontas
e a partir de então muda de lado e abandona o interesse de sua pátria de origem, passando a amar o novo mundo. Seu objetivo deixa de ser a conquista daquele território, mas sim satisfazer os desejos de seu coração. Essa história ilustra com perfeição o modo como grande parte dos cristãos tem vivido hoje. Somos soldados enviados por Deus em uma expedição à Terra com o objetivo de lutar contra o reino das trevas e dominar territórios para Deus. Mas no meio da missão, muitos se apaixonam pelo lugar e suas riquezas e passam a ignorar a missão, dando as costas à sua verdadeira pátria, o céu. O primeiro sintoma a revelar nossa falta de entendimento quanto ao contexto de guerra em que vivemos é o amor que nutrimos por este mundo e por tudo o que ele tem a oferecer. Caímos na cilada sobre a qual Paulo alertou. Timóteo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Soldado dorme, acorda, compra e usa as coisas com um único propósito em mente: vencer a guerra e retornar a salvo para casa. Depois que somos convocados, tudo muda. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não era apenas um discurso de Jesus, era seu estilo de vida. Tudo o que ele fazia visava a glória de Deus e a manifestação do reino celestial à terra. Se você também tomar essa busca como estilo de vida, tendo os mesmos objetivos de Cristo, então terá se tornado uma cópia de Jesus. Capítulo 6. Venha o teu reino. Se desejamos ser cópias de Jesus e assim dar continuidade ao seu ministério neste mundo, temos de nos perguntar: qual foi o tema central da vida de Jesus, o principal objetivo de sua vinda à Terra? Caso você tivesse de resumir o ministério de Cristo em um tópico, qual seria? Qual foi o assunto sobre o qual Jesus mais falou em seus ensinamentos? As respostas mais comuns que ouvimos são salvação, amor, vida, cruz e justificação, entre outros. Apesar de a mensagem de Jesus carregar todos esses temas, nenhum deles pode ser considerado central. O assunto imensamente enfatizado na pregação de Cristo foi o reino de Deus. O reino de Deus, ou como Mateus o chamou, reino dos céus, liga todas as mensagens do Senhor. Era o âmago, a essência de seu ministério, e o permeava todo, conferindo-lhe coerência e clareza incomuns. Tanto que o evangelista Marcos afirma: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 14 e 15. Marcos resumiu o ministério de Jesus ao afirmar que este viajava por toda parte proclamando a boa notícia. O reino de Deus está chegando. É claro que Cristo não falava apenas nessas duas frases. O tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. O que Marcos disse foi que tudo que o Messias fazia carregava a temática do reino divino. A pregação de Jesus anunciava a chegada do reino dos céus. Seus ensinamentos mostravam como entrar nesse reino e suas parábolas esclareciam como funciona a pátria celestial. Sendo esse o principal tema da vida de Jesus, não deveria ser o nosso também? Vejo uma enorme quantidade de cristãos que sabem muito sobre calvinismo, arminianismo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo e outras questões secundárias da fé cristã, mas sabem pouco sobre a mensagem central do Mestre, o reino de Deus. Por isso, devemos nos aprofundar naquilo sobre o que Jesus mais falou, a maravilhosa notícia que ele veio proclamar: o reino de Deus invadirá a terra. A invasão da terra. A principal confusão que se faz em relação ao conceito de reino de Deus é pensar que ele se refere a um lugar. Muitos acreditam que seremos levados para esse reino em termos geográficos. Porém, a noção de reino de Deus não diz respeito a uma localidade,
mas sim a um tempo. Talvez a forma mais fácil de entender essa ideia seja, em vez de usarmos a expressão reino de Deus, utilizar reinado de Deus. A notícia que Jesus veio trazer remete a um tempo em que o Senhor reinará soberanamente na terra. Hoje vivemos na era em que a terra está submetida ao poder de uma criatura maligna, o diabo. 1 João 5,19. Aguardamos, porém, um novo tempo, quando a terra não será mais influenciada pelo Deus desta era, Satanás. 2 Coríntios 4,4. Pois será totalmente governada por Deus. Esse tempo que está por vir é chamado Reino de Deus. Deixe-me dar mais um exemplo, para que esse conceito fique bem claro. Considere esta frase. Durante o reino de Isabel, a Inglaterra foi varrida pela violência, diferente do que ocorreu no reino de Jorge, que teve a paz como principal marca. Essa frase se refere a dois reinos, ambos, porém, acontecem no mesmo lugar, a Inglaterra. O que o diferencia é o tempo. Jesus veio anunciar que as pessoas deveriam se arrepender, pois ele tinha uma ótima notícia. Estava chegando o tempo em que um novo reino se levantaria para governar a terra. O Rei dos Reis, o próprio Deus. Cristo veio nos informar que haverá uma mudança de era. E nessa mudança, todos os que creram nele e aceitaram o sacrifício por ele realizado não morreriam, mas teriam vida eterna e reinariam com o Senhor para sempre. O reino de Deus em sua plenitude é algo futuro, porém, com a vinda do reino de Jesus à terra, aqueles que creem nele já podem fazer parte dessa realidade, mesmo na presente era. A presença de Jesus é a presença do reino de Deus, pois onde o rei está, ali está o seu reino. Cristo invadiu essa nossa era para um recrutamento, que chamamos de evangelismo. Seu objetivo era montar uma base de resistência contra o sistema atual. A essa base denominamos igreja. As pessoas da época de Jesus recebiam essa mensagem de modo diferente de nós hoje. Por vivermos em um país democrático, onde há eleições para escolher nosso líder, não experimentamos na prática o conceito de reino. A visão que o povo tinha ao ouvir a mensagem de Jesus, o reino de Deus está próximo, era que um exército muito poderoso estava chegando para invadir sua nação, de modo que quem não se arrependesse nem passasse para o lado do reino de Deus teria problemas. Certo dia, sentado com seus discípulos em um monte, Jesus começou a ensinar-lhes a orar. Mateus registra o que talvez seja a porção mais conhecida das Escrituras, o Pai Nosso. Mateus 6, 9 e 13. A intenção de Jesus não era nos dar uma reza, ou seja, frases a serem repetidas mecânicas e periodicamente. Afirmo isso com base no que Jesus disse antes de ensinar essa oração. Ele instruiu: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Verso 7. O mestre estava explicando qual deveria ser a estrutura de uma oração. Ele mostrou aos discípulos o que deveriam dizer quando elevassem seus pensamentos e sua voz em oração. Muitos livros já foram escritos, diversos sermões pregados e inúmeras composições musicais criadas, tendo como assunto a profundidade do Pai Nosso. Apesar de muito conhecida, nem todos prestam atenção ao que essa oração diz. Às vezes, os textos mais decorados são os menos compreendidos. O Pai Nosso começa ensinando-nos sobre nossa filiação. Somos filhos de Deus. Jesus nos desafia a ter um novo olhar para o Senhor, não apenas como o Criador de todos os homens, mas como Pai. Agora, como filhos, somos desafiados a ter um novo anseio, a santificação do nome do Pai.
O Mestre nos aponta qual deve ser o objetivo de nossa existência: revelar a toda a humanidade, por meio de nossa vida, quão santo é o nome de Deus. Como fazer isso? O restante do Pai Nosso se propõe a responder a essa pergunta. Ele nos ensina a santificar o nome do nosso Pai de 5 maneiras. 1. Desejando ardentemente que seu reino venha. 2. Fazendo a vontade desse ser criador que está nos céus, embora ainda estejamos na terra. 3. Contentando-nos com o pão de hoje e dividindo a abundância que o Senhor nos dá para ajudar o próximo em sua escassez. 4. Perdoando nosso irmão com um perdão que recebemos de Deus. 5. Afastando-nos de tudo que não diz respeito ao Pai e a seu reino. Trata-se de uma oração poderosa, com muitos temas da vida cristã. Porém, vamos nos concentrar no tema central do ministério de Jesus: venha o teu reino. Ele ensina seus seguidores a clamar pela vinda do reino de Deus. Percebo que, por vezes, a temática central de nossa vida é ir para o céu. Vemos cristãos extremamente preocupados com sua entrada no paraíso. E isso é importante, pois a Bíblia fala sobre um lugar para onde iremos após a morte. Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus olhou para o lado e declarou para um dos ladrões executados com ele: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Esse versículo nos enche de esperança. Porém, a ênfase principal da Bíblia não é a ida para o céu. A mais importante mensagem das Escrituras de Gênesis e Apocalipse é a descida do céu à terra. A Bíblia começa com o céu na terra, em um jardim, e termina com o céu na terra, em uma cidade, a Nova Jerusalém. Mais que nos levar para o céu, Deus quer que o seu céu invada a terra. Essa é a realidade de toda a sua palavra. Em Gênesis, a história começa com um jardim chamado Éden, onde o céu e a terra funcionavam juntos no mesmo lugar. Deus, ser celestial, caminhava com Adão, ser terreno. O Senhor começou a criação e permitiu que o homem administrasse e gerenciasse tudo. Porém, Adão pecou, e nós com ele, fazendo que o céu, um lugar perfeito, não pudesse mais coexistir com uma realidade imperfeita. O que é santo teve de se separar da terra, que agora estava cheia de pecado. Mas o desejo de Deus era que o reino dos céus viesse à terra. Ele ainda quer habitar entre nós, por isso escolheu a família de um homem que aqueceria e abençoaria todas as famílias da terra. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu trazer o reino dele por intermédio de sua família. Ainda em Gênesis, o Senhor escolheu Jacó, neto de Abraão, que mais tarde seria chamado Israel, para gerar a nação que traria seu reino para todas as nações da terra. Os filhos de Jacó cresceram e se multiplicaram no meio de outro povo, o egípcio, até o dia em que Deus decidiu tirá-los de onde estavam e levá-los para o deserto. Em Êxodo, Deus mandou seu servo Moisés, líder da peregrinação, construir um tabernáculo, grande tenda que representaria a presença divina no meio de seu povo. Era um pedaço do céu habitando em uma área da terra. Depois Josué foi escolhido para liderar o povo a invadir o território que Deus lhes dera. Uma vez em Canaã, o povo escolheu ser liderado por um rei, como eram as outras nações. O Senhor atendeu ao pedido deles e estabeleceu Saul como rei. Contudo, Saul não foi um rei temente a Deus, que diante disso escolheu um pastor de ovelhas para conduzir sua nação, Davi. Quando Davi se tornou rei, ele tinha um grande anseio: erigir um templo para Deus, uma exuberante construção que representaria o céu na terra. Apesar da boa vontade de Davi,
Foi seu filho Salomão quem construiu o primeiro templo em Jerusalém. Anos depois, a cidade foi invadida pelos babilônios e o templo foi destruído. Os livros que relatam o que veio em seguida têm uma temática em comum: reconstruam o templo. Em outras palavras, restabeleçam aquilo que representa o reino de Deus na terra. Até que finalmente, 700 anos depois, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1,14. Era o próprio Deus vivendo no meio de seu povo. O verbo viveu significa no grego, em que originariamente o texto foi escrito, armar tabernáculo ou tabernacular. Ou seja, Jesus Cristo era um tabernáculo ambulante, ele era o céu na terra. É por isso que sua mensagem era arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. Seus milagres eram uma forma de demonstrar a chegada do reino. Ele se aproximava dos cegos e alinhava a realidade deles com a do céu. E como na dimensão celestial não há cegos, todos eram curados. O mesmo acontecia com paralíticos, surdos e endemoniados. Era o reino de Deus iniciando a invasão da terra. Vão. Para sermos cópias de Jesus, precisamos ter a mente dele. Isso significa desejar o que ele deseja e lutar pelo que ele luta. Um impedimento que nos privava de ir para o céu já foi resolvido por Cristo na cruz do Calvário. A salvação não é uma questão de obras, mas de crer na morte e ressurreição de Jesus. A pergunta é: depois de crermos, o que faremos pelo restante de nossa vida aqui? A partir do momento em que fomos justificados, não lutamos mais para entrar no céu. Nossa batalha agora é fazer o céu entrar na terra. É fazer a oração de Jesus se tornar realidade. Venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Somos chamados para usar dons, habilidades, recursos e forças para espalhar a cultura do reino de Deus a todas as nações. Creio que existe uma mentalidade egoísta disseminada na igreja. Estamos focados em entrar no paraíso, ignorando tudo o que está acontecendo ao redor. Os noticiários e sites jornalísticos dizem que a educação está cada vez pior. A criminalidade aumenta a cada dia, a mídia está cada vez mais promíscua, o governo segue mais corrupto do que nunca e outras questões semelhantes. E qual é a nossa resposta para tudo isso? Tranquilo, não somos deste mundo. Em breve iremos para o céu. Então vamos nos trancar dentro da igreja e orar para Jesus voltar? Essa mentalidade não combina com a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino. Essa forma de pensar não se alinha à oração de Cristo pelos discípulos. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. João 17,15. Você já se perguntou por que não nasceu em 1815 no Reino da Espanha, como filho de um camponês, ou em 2200 no Japão, como filho de um engenheiro de carros voadores? Existe um motivo para você estar vivo hoje. Nesta geração, nesta nação, na cidade onde está, existe um propósito em sua aparência, gosto musical, habilidades, dons e posição social que ocupa. Deus quer usá-lo para levar o reino dele a um público específico. Viver o ministério não é apenas ser pastor, missionário ou profeta. Viver o ministério é também ser um médico cheio do Espírito Santo, um alfaiate que representa Jesus, um atleta que o divulga, uma cozinheira que o exalta. Deus quer levantar advogados, publicitários, skatistas, escritores, músicos, artistas plásticos, cabeleireiros, enfim, pessoas de todo tipo, gente que vive para fazer a vontade de Deus prevalecer na terra como no céu. Quando Jesus ressuscitou, passou alguns dias encontrando-se com os discípulos e dando-lhes as últimas instruções.
Em seu último encontro, ele estava no monte com seus seguidores. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Jesus passou 3 anos andando com um grupo de homens e treinando-os para iniciarem uma revolução mundial. Ele queria mudar a história e confiou no grupo. Aqueles indivíduos tinham a certeza de que ele era o Messias, o tão aguardado Salvador que se assentaria no trono de Davi e governaria tudo e todos. Porém, para surpresa deles, o Salvador morreu. Na verdade, ele entregou a própria vida. Não lutou para escapar, nem deixou que seus seguidores o defendessem. Imagine o desânimo que os acometeu. A frustração deve ter sido devastadora. Alguns provavelmente pensaram: jogamos 3 anos de nossa vida no lixo. O sonho acabou. Mas o que eles não esperavam era que o Mestre voltaria dos mortos. Jesus ressuscitou e caminhou entre eles com o corpo glorificado. O homem que tinham visto ser crucificado e posto no túmulo estava bem na frente deles. Aquele carpinteiro que era mais forte que a morte e tinha toda a autoridade no céu e na terra, reservava-lhes uma última instrução. Creio que as palavras de Jesus naquele monte devem ser consideradas prioridade máxima para seus seguidores. Repare que Jesus havia começado a invasão e a retomada da terra para o Pai, mas haveria muito a ser feito até que Deus viesse com o exército para pôr fim a tudo. Por isso o Filho disse: Vão, vão. Obedecer a essa instrução requer movimento. É necessário sair de onde estamos. Creio que Jesus sabia da tendência natural de seus seguidores de se fechar em si. Por isso, o vão de Jesus nos desafia a sair da zona de conforto. É um chamado para deixarmos o conhecido e aceitar a difícil tarefa de ir ao encontro daqueles que são diferentes de nós e não conhecem o reino de Deus. A igreja deve funcionar como um quartel-general, onde treinamos, recebemos instruções do general, confortamos, motivamos uns aos outros e curamos soldados feridos. Porém, nosso lugar de atuação não é lá dentro. Nosso campo de batalha é o mundo. Vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Vocês são o sal da terra. Verso 13. O que Jesus estava dizendo para seus discípulos em sua última ordem era: chegou a hora de vocês, soldados, irem para a guerra. Vão e ponham em prática tudo o que lhes ensinei. O que você acha de um soldado que passou anos dentro de um centro de treinamento, estudando, praticando e sendo preparado, e quando sua pátria precisa dele para lutar em uma guerra, ele se recusa a ir? Faz sentido? Talvez a primeira pergunta que lhe faríamos fosse: por que você se alistou? Ou para que tanto treino e estudo? Acredito que é exatamente assim que Deus vê um cristão que não obedece ao vão. Para que você se alistou? De que adianta tanto estudo? Se, quando o reino de Deus precisa de você para lutar em uma guerra, você decide ficar escondido no centro de treinamento, a igreja. O vão sempre foi um desafio para mim. Cresci em um ambiente cristão. Minha família sempre foi evangélica. Meus avós foram pastores de uma igreja local e meus pais são pastores. As famílias com as quais meus pais se relacionavam sempre foram famílias da igreja. Estudei em uma escola cristã e cresci cercado de pessoas que serviam Jesus. Atualmente, minha rotina consiste em acordar ao lado de uma crente em Jesus, ir trabalhar com um grupo de crentes, voltar para casa a fim de almoçar, levar 2 crentinhos para a escola e à noite ir para a reunião da igreja encontrar meus amigos crentes. Estar cercado de pessoas que conhecem Jesus é muito importante. Porém, para cumprir a grande comissão, temos de sair de nossa bolha cristã. Precisamos deixar o conforto de estar sempre com pessoas que concordam com o que cremos, que falam nossa língua e compartilham da cultura do reino de Deus. Lembre-se de que a luz
só tem efeito quando está nas trevas. Fomos chamados para ir a lugares escuros da terra, a fim de brilhar a luz de Cristo, que existe em nós. Existem muitos lugares em trevas, como postos de saúde, tribunais, escolas, pistas de skate, creches, asilos, hospitais e campos de futebol, clamando pela luz do mundo, clamando pelo reino dos céus. Você está disposto a obedecer ao vão? Façam discípulos. A segunda ordem da grande comissão é: façam discípulos, ou recrutem soldados. Quando aceitamos o desafio de sair de nosso conforto e ir até o meio das trevas, lá encontraremos pessoas. A palavra que melhor descreve a segunda parte da ordem de Jesus é relacionamento. O Mestre nos desafia a não apenas ir para o que são diferentes de nós, mas a nos relacionar com eles. Sim, nos tornar amigos deles. Jesus se relacionou com seus 12 discípulos. Eles andavam juntos por toda parte, comiam no mesmo lugar, compartilhavam da mesma casa, eram amigos. Acredito que as muitas formas utilizadas pelos cristãos para evangelizar, teatro, cruzadas evangelísticas, entregas de panfletos, têm grande valor. Entretanto, nenhuma dessas estratégias cumpre a grande comissão, pois fazer discípulos só é possível com relacionamento. É preciso amar as pessoas e se importar com elas e seus problemas. Precisamos investir tempo para desenvolver um relacionamento sólido com aqueles que desejamos que se tornem cidadãos e soldados do reino de Deus. Uma das muitas críticas dos religiosos da época de Jesus era o fato de ele se relacionar com os pecadores, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15:2. Para entender a indignação dos fariseus e dos mestres da lei, temos de ter em mente que hoje o ato de comer com alguém não tem o mesmo significado que tinha naquela época. Sentar-se à mesa de uma pessoa ou convidá-la para sentar-se à sua era sinal de relacionamento. O pastor Judah Smith escreveu: à vista de todos, Jesus andava com os equivalentes hoje a cafetões, prostitutas e viciados. Naquela cultura, comer com uma pessoa significava identificar-se com ela. Jesus se associou a indivíduos evitados por todo cidadão de bem da Judéia. Era um motivo de piadas e alvo de zombarias. Ninguém que se prezasse correria o risco de fazer amizade com tais pessoas, por meio de ser considerado culpado de associação. Quando caminhou por este mundo, Deus decidiu gastar seus almoços e jantares com aqueles que estavam em trevas, com homens e mulheres totalmente opostos a ele. O homem mais santo que já existiu sentava-se à mesa de pessoas mal vistas pela religião. O rei decidiu que esses homens e mulheres trevosos precisavam receber o anúncio do reino de Deus. Porém, existe um desafio nesse processo de nos relacionarmos com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Fazer isso sem nos contaminarmos. Estar com eles sem nos tornarmos como eles. O exemplo perfeito é o sal. Vocês são o sal da terra. Mateus 5,13. Você pode deixar o sal durante dias junto a outro alimento e ele não pegará o gosto desse alimento. Contudo, o alimento que ficar em contato com o sal ficará mais salgado. Você foi chamado a mudar os ambientes em que chegar, mas sem permitir que eles alterem quem você é. Você sempre será sal. Não importa o tipo de pessoa que passará horas ao seu lado, você não será influenciado por ela, mas ela precisa sair mais salgada desse encontro. Se quisermos participar da revolução que Jesus iniciou, teremos de nos relacionar com as pessoas. Mas quais pessoas? Façam discípulos de todas as nações, ou seja, temos de alcançar todo tipo de gente, de todo lugar, e nos relacionar com ele. Gosto de pensar em nações de uma forma ampla.
não apenas povos de determinadas localidades, mas grupos de pessoas. Por exemplo, os médicos são uma nação, um grupo de pessoas. Eles têm jargões linguísticos próprios, vestimenta individualizada, preferências específicas e outros aspectos característicos, assim como os pilotos de avião são outra nação, com toda a sua cultura. Nós fomos chamados para alcançar todo e qualquer indivíduo. Qual é a sua nação? Você já parou para pensar para qual grupo Deus o enviou? Sobre esse questionamento, deixe-me fazer um paralelo. Imagine que meus filhos vão viajar, Luísa para o Alasca e Davi para o Rio de Janeiro. O que eu colocaria na mala de cada um? Na bagagem daquela que vai para o lugar frio, haveria casacos, jaquetas, cachecol e luvas, por exemplo. Já na de Davi haveria sunga, protetor solar e chinelos. Os dois teriam na mala o necessário para estar em seus respectivos destinos. Se quiser descobrir para qual nação, grupo de pessoas você foi chamado por Deus, olhe para a sua mala, o que tem dentro, ou seja, quais dons, habilidades, gostos e oportunidades o Senhor lhe concedeu para essa viagem na terra. O que Deus colocou em sua bagagem revela para onde você deve ir. Revela para onde você deve ir. Mas cuidado, não tente ir para onde você não foi chamado. Não queira fazer o que Deus não mandou, nem atuar naquilo que Ele não determinou. Seria agir como alguém que leva apenas sunga e chinelo ao Alasca. O resultado seria catastrófico. Olhe para a sua mala e descubra a sua nação. Batizem. Depois de alcançar o grupo de pessoas para o qual Deus nos preparou, e então amá-las e nos relacionar com elas, qual deve ser o próximo passo? A terceira parte de nossa missão é batizar. Se fazer discípulo diz respeito a um relacionamento pessoal com indivíduos, batizar diz respeito a integrá-los. Você já assistiu a algum filme que retrata a história de uma gangue? Em muitos deles, vemos cenas de um rapaz que deseja entrar para o grupo, mas antes precisa passar